falar um pouquinho do projeto A Fada do Dente para vocês. É um projeto que existe desde 2008, onde a gente começou a receber doações de dentinhos de leite do Brasil inteiro, de crianças com autismo e sem autismo, né, os controles. É um procedimento não invasivo, porque o dentinho cai, então os pais mandam, né, para o projeto, doam esse dentinho, de fácil obtenção, né, o dente será descartado, e por isso ele se torna um bom modelo para estudar doenças ou transtornos pediátricos, que é o caso do autismo. Então o que a gente faz? A gente recebe a doação do dentinho, e aí lá aquela carninha, né, que é a polpa dentária, ela é um nicho muito rico em células tronco mesenquimais. Então a gente faz a cultura primária, isola essas células tronco da polpa dentária, faz toda a caracterização e depois faz o processo de reprogramação celular. Então é como se a gente colocasse a célula na máquina do tempo e essa célula que antes tinha essa morfologia mesenquimal, né, fibroblastoide, ela fica com a morfologia idêntica de uma célula tronco embrionária. Então, se você pegar uma célula tronco embrionária e colocar ao lado de uma célula tronco pluripotente induzida, elas são idênticas, né? É fantástico essa tecnologia, porque hoje a gente não precisa mais destruir um embrião para ter uma célula tronco pluripotente em mãos. E o mais importante, a gente tem uma célula tronco pluripotente com um background genético daquele indivíduo, daquele transtorno, daquela doença que a gente quer estudar, né? E aí, aqui é só como é feito o protocolo dos modelos 2D e 3D. Então, a gente tem as células tronco pluripotentes, aí a gente faz um protocolo para produzir corpos embrióides, né, os EBs. A partir dos EBs, a gente produz as rosetas neurais e de dentro dessas rosetas neurais, a gente isola as células tronco progenitoras, né? São as NPCs, que são as células que têm a capacidade de produzir neurônios, astrócitos e oligodendrócitos, né? E os modelos 3D é um outro protocolo bem mais complexo que é a partir da IPS, tá? Não é a partir das neuroprogenitoras. Então é um protocolo que eu parto das IPS para produzir os organoides cerebrais. E por que a gente faz isso, né? A gente coleta de pacientes e de controle, produz todas as células e faz a pergunta no que eles são diferentes, né? Para comparar os controles. Esses controles são pessoas que não têm histórico de nenhum transtorno na família, né? Não tem nenhum histórico prévio. No meu trabalho, eu trabalhei com 3 pacientes e 3 controles. Os 3 pacientes, eles eram um grau de moderado a severo. Então, eles não falavam, eram não verbais, tinham bastante estereotipia e não apresentavam epilepsia. Tá? Aí aqui é só uma foto da diferenciação neuronal, que é super interessante, porque se você pega a cultura primária de um neurônio, você vê que é igualzinha, né? Então é uma ferramenta, assim, muito poderosa que a gente pode confiar muito nela. Depois da diferenciação neuronal, a gente faz toda a caracterização, faz vários ensaios que eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas basicamente a gente faz imuno, né, com a proteína MAP2, que é uma proteína específica de filamento neuronal. A gente sempre tem uma população de astrócito na nossa cultura mista de neurônios, então tem sempre uma população GFAP positiva, mas é só para caracterizar e ter certeza que a gente pode confiar naquelas células e que são realmente células nervosas, né? Então, em relação aos neurônios, o que a gente observou? Que os neurônios de indivíduos com autismo apresentavam menos sinapses. Então, a gente viu tanto em PCR, né, como a parte proteica, né? Então, eu tô trazendo aqui só a quantificação de proteínas. Então, o que eu fiz? Fiz uma imuno, onde eu marquei o MAP2 aqui em branco e marquei proteínas pré e pós-sinápticas. A pré-sináptica eu usei a sinapsina 1, que é em vermelhinho, esses pontinhos vermelhinhos aqui, e a pós-sináptica eu marquei com Homer 1 também, que é uma proteína pós-sináptica. Então aqui nessa imagem a gente já consegue ver a diferença a olho nu. Aí quando a gente quantifica, o que a gente faz? A gente marca os filamentos, marca um tamanho de filamento, no meu caso eu a cada 100 micrômetros, e aí eu ia a cada 100 micrômetros quantificando. Eu usei um software para quantificar, que é o iMeris, um software muito legal,
e aí ele ia contando somente as pontas próximas dos filamentos, né? E depois esses dados eu plotava num gráfico. Então, quando a gente analisava só a proteína pré-sináptica, que é a sinapse 1, a gente via uma redução significativa nos neurônios de autistas. Aqui eu estudei 2 clones de cada autista. Então eu tinha 6 clones de autistas e 6 clones de controle. Então eu estudei 12 clones. Aí cada clone eu tirava cerca de 20 fotos. E aí essas fotos eu jogava num software e quantificava todos os filamentos. Então eu usei um N bastante interessante. E quando eu olhava para o Homer 1, que é a proteína pós-sináptica, a gente também observava uma redução significativa. E aí o que a gente observava? Separadamente, né, o pré e o pós-sináptico, e depois a junção deles, que é o que a gente chama de puncta, que é a puncta funcional. Então a gente sempre tem lá um neurônio pré-sináptico enviando a informação para um neurônio pós-sináptico, né? Então esses neurotransmissores ali nas vesículas pré e pós-sinápticas, quando eles se unem, ali é a comunicação funcional, é a sinapse em si. Quando a gente analisava essa colocalização, né, dos dois, a gente via uma redução ainda maior. Então, a gente percebeu que os neurônios desse grupo de indivíduos que eu estudava, que era um grau mais severo, apresentavam menos sinapses. E a gente queria saber se eles eram menos funcionais também. Então, a gente não faz a eletroencefalograma, né, com os eletrodos aqui na nossa cabeça. No laboratório, a gente consegue fazer a mesma coisa, mas nas células. Então, é uma tecnologia que a gente chama de MEA, que é Multi-Electrode Array, que você tem plaquinhas específicas com eletrodos, aí tem com 84 eletrodos, com 100 e pouco, com 200, aí tem várias plaquinhas, e aí você coloca os neurônios em cima, né, desses eletrodos, cultiva por um determinado período e leva para uma máquina para quantificar. Então, aqui nessa imagem, a gente já consegue observar como tem muito mais funcionalidade nos neurônios dos controles quando comparado com os autistas. E aí esse dado, quando a gente plota num gráfico, a gente vê aqui uma diferença significativa.